A carta de Paulo aos Efésios, aos discípulos de Jesus que viviam em Éfeso, no primeiro século. Ele escreve, dizendo-lhes no capítulo 2, Ele vos deu vida. É radical assim. Quando ele escreve para os que diziam que tinham se tornado discípulos de Jesus, o que ele diz é: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos. O Evangelho, segundo Paulo está ensinando, não produz uma melhoria de vida. O Evangelho ou chega e nos ressuscita da morte, ou não há nada mais a fazer. A melhor escola, a melhor educação, a melhor filosofia, a melhor religião, seja lá o que de melhor se possa chamar, não tem o poder de dar vida, de acordar e iluminar o olhar. Não tem. Então Paulo diz, quando o Evangelho chegou, se chegou, ele encontrou gente morta. E a palavra da vida, que não são gritos histéricos em reuniões histriônicas, mas é o ecoar rebumbante da verdade no recôndito do coração, do ser, da mente, ecoando do inconsciente até arrombar a consciência. Ele vos deu vida estando vós mortos. E o Evangelho então entrou e explodiu a força da ressurreição. Do contrário, Paulo diz, vocês continuariam mortos nos pecados de natureza essencial, amartia, errar o alvo, continuariam errando o alvo, errando o alvo, errando o alvo, que é o pecado de ser, com o egoísmo que nos essencializa, com o egoísmo que pervade todas as membranas da nossa existência e por isso nos entorta, e entorta mesmo que sejam as nossas melhores intenções. Entorta. Amartia. Vocês estavam mortos por causa da essência entortada, corrompida, perversa, mazinha, por vezes até diabólica. E também por causa dos delitos, das transgressões da deliberação, das transgressões do dolo, da determinação, da escolha pessoal, que visava exclusivamente o benefício pessoal contra o que quer que fosse ou quem quer que seja. Vós estáveis mortos nisto, porque existir assim é existir morto. A essência corrompida e a consciência determinada a predatoriamente se dá o melhor possível contra o próximo. É uma existência em detrimento da do outro. E Paulo diz, todos vós, todos nós, já andamos nisto, já fomos assim. A menos que não tenhamos encontrado o Evangelho. Se encontramos o Evangelho, ele nos salvou de sermos assim. E se dizemos que encontramos o Evangelho, mas não estamos livres de vivermos assim, é porque não foi o Evangelho que encontramos. E, portanto, continuamos a andar segundo o curso deste mundo. As opiniões, as ideologias, os lados, as bandas, as facções, os partidos, as tribos, os grupos, as panelas, os ódios, as raivas, os sistemas fechados, as radicalizações, os fanatismos, de todos os lados, de todos os tipos, alimentando a rede de intrigas planetária, jogando uns contra os outros, uns contra os outros, uns contra os outros, uns contra os outros, irmão contra irmão,
pai contra filho, filho contra pai, brancos contra negros, ricos contra pobres, pobres contra ricos, etnias contra outras etnias, nações contra nações, impérios se levantando contra outros impérios ou explorando e absorvendo menores. Enfim, o curso deste mundo, a cultura deste mundo, tudo que a gente chama de mundo, que é produto do nosso olhar, que é a expressão da soma e depois multiplicação e depois crescimento exponencial de tudo aquilo que nós somos. O mundo somos nós, é a soma de todos nós. Isso cria um volume, esse curso, como Paulo chama, tem um volume, é um movimento, é uma dinâmica e é um volume no inconsciente. No inconsciente. É tão extraordinariamente no inconsciente e ao mesmo tempo é um curso tão claro e definido que não param de surgir teorias da conspiração. São 13 que moram em lugares do primeiro mundo que controlam tudo isso. São 6, são 7, já foram judeus. É o curso deste mundo. Não é ninguém, é todo mundo. Todos nós. É a soma, é a soma. É a soma de quem nós somos. O mundo é a soma de quem nós somos. E nós, a maioria de nós, anda segundo esse curso. É assim que o mundo vai, é assim que a gente vai, a gente escolhe. A maioria absoluta, praticamente, anda assim, de um lado ou para o outro, apenas repercutindo e replicando o que o mundo diz para um lado ou para o outro. São mortos, são espiritualmente pessoas que não enxergam nada. Elas só andam com o fluxo dos movimentos. Mortos porque essencialmente erram a escolha, erram a visão e muitas vezes, porque além disso, deliberam perversamente o que desejam na corrupção dos seus corações. O curso deste mundo vai conduzindo o fluxo dos mortos espirituais, segundo o príncipe da potestade do ar. É esse curso que é a soma de todos nós, que é o mundo, e a ação sutil, penetrante, animadora, emuladora, exacerbadora, exageradora, polarizadora, extremista, que institui o concurso da maldade no inconsciente coletivo. É um querendo ver se consegue fazer mais mal do que o outro, e todo mundo censurando o mal que o outro fez. E o príncipe deste mundo, sutilmente, com linhas invisíveis, sem que ninguém perceba, mantendo todos com a sensação de que são independentes, autônomos e autoconscientes, seguem mortos na corrupção essencial do seu egoísmo e nas deliberações letais dos seus caprichos. Quanto mais assim são, mais mortos ficam, mais se entregam ao fluxo e ao volume do curso deste mundo, que é a soma de todos nós, dentro da qual imiscui-se a força do príncipe da potestade do ar, do espírito planetário, mundial, nacional, étnico. O objetivo dele é matar, roubar e destruir, agonizar, infelicitar, ter vontade de morrer, ter vontade de matar, antipatizar de maneira fóbica, sem poder nem explicar de onde vem o fluxo de sentimentos que muitas vezes são maiores do que o indivíduo que os experimenta, que vem da soma do que nós somos, formando o mundo, aumentado, atiçado pelo príncipe da potestade do ar, desse espírito que agora, neste dia, atua em efetividade nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são esses que
sempre erram o alvo, sempre erram o alvo. Nunca acertam na lei da vida. Raramente há alguns que escolhem a porta estreita e o caminho estreito e entram pela vida. A maioria anda cega segundo o fluxo do instinto, do animal, do mamífero humano, do capricho, rosnando com os predadores, sem saber nem porquê. Sob a força desse poder espiritual mediúnico, penetrando mentes, fomentando sonhos, pesadelos, tormentos noturnos e iras diárias, sob o sol causticante. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dentre os quais também todos nós andamos. Eu já andei exatamente assim. Já andei morto assim. Isso é uma coisa tão real, não para Paulo, mas antes de ser para Paulo, para o ensino de Jesus, porque Jesus disse, quando ele um dia convidou uma pessoa a segui-lo, e essa pessoa disse, olha, espera meu pai primeiro morrer, deixa eu primeiro sepultar meu pai, depois que papai morrer, eu vou te seguir. E Jesus então, olhando para ele, disse, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, porque todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Nós todos já andamos assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, um dia. Sim, nós sabemos o que é ser parte disso. Eu sei o que é andar no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua e atua cada vez mais profundamente, quanto mais desobediente você se torne, conscientemente, deliberadamente, delituosamente desobediente. Nós sabemos, eu sei o que é andar segundo as inclinações da minha carne, do capricho, do tesão, da pulsão, da vaidade. Eu sei. Eu conheço isso tudo a partir da minha experiência de morto ambulante, andando segundo o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, aceitando a indução do espírito da desobediência, que estimula as inclinações da nossa própria carne, de modo que a responsabilidade é minha. E sou eu que determinei e determino quando peco, fazer a vontade da carne e dos meus pensamentos, ou dos pensamentos de outros, ou das ideologias ensinadas neste mundo, ou das filosofias ensinadas e alimentadas pelo príncipe da potestade do ar. Eu não posso transferir isso para nenhum poder maior do que eu, porque esse poder invisível age segundo as inclinações da minha carne. Eu faço a contribuição da minha carnalidade, seja ela de que natureza seja. Quando eu me entrego e ao invés de dar razão à vontade de Deus, eu dou vazão e razão à minha carne, ao meu desejo, ao meu capricho, ao meu tesão, à minha cobiça, ao meu devaneio, à minha fantasia, ao meu sonho louco. Quando eu me entrego aos pensamentos estabelecidos, às verdades assumidas por uma geração, e as pratico como pratica todo aquele que anda segundo o curso deste mundo. Por isso, eu sou parte da geração que era por natureza filha da ira, como também os demais. De que ira? Da ira que o viver assim produz contra quem vive assim. Essa é a ira. Viva assim, e o resultado disso voltar-se-á contra você. Viva exatamente deste modo, crendo que em você existem coisas tão absolutamente sublimes, divinas e santas, só que você não acerta nunca. O melhor de você ainda é rual. Tua melhor piedade ainda é vaidosa. A tua mais expressiva sublimidade ainda é narcisista. Andando, você não sabe do que eu estou falando? Das escolhas também, dos delitos, dos pecados, das deliberações, do eu quero porque eu quero. Agora é minha vez.
eu vou me permitir. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que são forças e poderes que exploram exclusivamente as inclinações da nossa carne e a nossa vontade de fazer a vontade da carne, o desejo da carne, e de seguir segundo os pensamentos mais aplaudidos no mundo, ou na hora, ou no momento. E por isso, siga assim, ande assim, e você provará a ira, o resultado, a consequência que vem por quem e sobre quem existe assim, andando morto nesta vida. Aí Paulo prossegue: mas Deus, apesar da gente ser assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, rico, extravagantemente rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, inexplicavelmente nos ama e nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nas nossas determinações perversas, estando nós mortos, Ele nos amou todavia, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Jesus morreu, Ele disse: eu determino que eles todos estão morrendo com e no meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele disse: eu determino que todos eles ressuscitem da morte no meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Sim, pela graça sois salvos, porque juntamente com Jesus, Deus nos ressuscitou, e juntamente com Jesus, Deus nos fez assentarmos-nos nos lugares celestiais, como se nós mesmos fôssemos Cristo Jesus. Que coisa extraordinária! E assim, Paulo diz que o melhor lugar para nos enxergarmos e enxergarmos o mundo inteiro é olhando do céu. Do céu a gente vê melhor quem a gente é. E do céu a gente enxerga bem melhor como o mundo é. Paulo só conseguiu ver que ele mesmo era um morto andando em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, e no caso dele eram as vaidades religiosas, rabínicas, farisaicas, judaicas, em Roma de outro tipo, na Grécia de outro tipo, em qualquer lugar da terra existem as mesmas coisas, só que com outras caras. Na igreja, do mesmo modo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, explorando as inclinações da nossa carne, a nossa vontade obstinada de fazer segundo o nosso desejo e os pensamentos que a gente elege para serem os do dia, os da hora, ou os mais populares. E vivemos desse modo idiótico, conduzido, manipulado, mediunizado, até que experimentamos a carga dessa ira. Deus, porém, sendo rico em misericórdia, e porque nos amou, mesmo estando nós assim mortos nos nossos delitos, Ele determinou unilateralmente nos dar vida juntamente com Cristo. E Jesus morreu e eu morri com Ele. E Jesus ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. E Jesus assentou acima de todas as coisas e eu estou assentado com Ele, seguro, salvo de toda morte, lúcido sobre o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, discernindo o espírito dessa hora, vigiando o meu coração e as inclinações da vaidade, da arrogância e da soberba da minha carne, para que eu não me entregue à vontade dos meus caprichos, nem dos meus próprios pensamentos ou de qualquer que seja a ideologia, porque eu não quero outra vida a não ser a daquela e a daquele que, tendo recebido graça de Deus, existe agora em obediência ao sentido da vida, que é contra o fluxo deste mundo, que quebra a determinação do príncipe da potestade do ar, que desnuda a atuação do espírito que agora trabalha na desobediência humana, que traz autorrevelação da nossa carne, da nossa natureza, da nossa vaidade, dos nossos caprichos,
quando o Evangelho assim nos ilumina, porque a graça de Deus soprou essa luz sobre nós e nos acordou, nós tomamos a consciência de que isso já está feito em favor da nossa vida e da vida de todo aquele que assim crê. Isso gera em nós uma mudança extraordinária, incomparável. É como se um morto ressuscitasse, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Por essa razão, pela graça, eu sou salvo, mediante a fé em Jesus. E isto não nasce de mim, porque eu sou um morto em delito e pecado. É um dom, é um sopro, é uma visitação livre de Deus, que não vem das obras que eu pratiquei, não fui eu que estimulei, porque ninguém vai poder se gloriar. Nós somos alcançados exclusivamente por favores imerecidos. Nós somos os mortos que estão sendo acordados. Pois somos, no fim, não fomos feitos mortos, morremos por causa das nossas escolhas. Nossas escolhas nos fazem morrer. Nossa opção pelo ódio, pela não-vida, pelo capricho, pela luxúria, pelo uso, pelo abuso, pela manipulação, pela superioridade, pelo narcisismo, pela brutalidade, pela implacabilidade contra o próximo. Essa escolha desse nosso delito nos corrompe essencialmente, nos mata, nos aleja para a eternidade, nos inviabiliza para a vida eterna. Mas nós fomos tirados disso por uma determinação unilateral de Deus e fomos feitos em Cristo. Nós já sabemos quem nós fomos feitos para ser. Em Cristo eu sei o que todo homem deve ser. Seja ele chinês, japonês, americano, brasileiro, judeu, seja ele árabe, seja ele turco, seja ele quem seja, de qualquer parte da terra. Nós somos feitura dele e sabemos o que é ser, tê-lo como padrão. O que é ser, tendo-o como nosso padrão. Todo homem foi feito para ser como Jesus. Todo homem. Eu fui feito para ser um Jesus na minha geração. Com a minha cara, com a minha personalidade, mas um Jesus. Todos nós somos feitura dele. Poema dele, obra de arte dele, desenho dele, escultura dele. Somos feitura dele. Criados, produzidos singularmente, exclusivamente por ele. A liberdade é dele de nos moldar segundo Jesus e conforme a nossa individualidade. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras do Evangelho, do amor, da alegria, da justiça, da paz, da reconciliação, da bondade, da libertação e da liberdade, do autocontrole, do domínio próprio, da fidelidade, para vivermos assim, segundo Jesus, praticando as obras que Deus, nosso Criador, de antemão preparou para que andássemos nelas, para que fosse o nosso caminho, para que nós fôssemos não os amaldiçoadores da terra, mas os abençoadores da vida no universo. E nós nos tornamos o oposto disso. Somos vermes do ódio, brigando e devorando uns aos outros, nos subterrâneos das topeiras enlouquecidas e insanas, carnívoras, canibalescas. Senhor Jesus, ajuda-nos, abre os nossos olhos para que vejamos quem somos, como somos, onde estamos, como seguimos, pulsionados pelo que existimos. Ajuda-nos, abre o entendimento de alguém, por favor, e ajuda-nos a ver o que Deus unilateralmente determinou e fez em nosso favor, sem pedir conselho a ninguém. Usou desse arbítrio do amor absoluto em favor de gente morta, em delitos e pecados,
Por favor, abre o entendimento para que o Evangelho não passe despercebido por essa geração, andando animadamente morta, sem discernir nada. É o que eu te imploro, em teu nome, Jesus. Amém.